Tem dois sensos comuns que eu escuto a respeito da economia brasileira, assim, desde pequeno. E que depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre economia, eu vi que eles não eram verídicos. O primeiro é de que o Brasil é um país, assim, super pobre, muito distante da normalidade mundial, um país decadente. E o outro é o contrário, né, de que o Brasil é um país que, na verdade, é muito rico, mas que só falta distribuir renda e que aí a gente tem a impressão de que é um país pobre porque a renda está mal distribuída. E na verdade o Brasil não é um país rico, mas também não está tão mal assim com relação ao resto do mundo. Mas antes, vamos dar um passo atrás e vamos esclarecer melhor quem define esse tipo de classificação e como define. Então você tem diversos organismos internacionais que tentam classificar os países entre ricos, renda média, pobres. Então, por exemplo, a ONU vai classificar os países em economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento. O FMI utiliza os termos economias avançadas, economias emergentes e economias em desenvolvimento. Mas a denominação que eu vou utilizar aqui é a do Banco Mundial. E eu vou utilizar essa mais por uma questão pessoal mesmo, e porque o Banco Mundial é uma fonte assim muito utilizada pelos economistas, principalmente quando vão fazer comparações internacionais. A base de dados deles é muito ampla, muito extensa, muito confiável e muito fácil de mexer. E o Banco Mundial classifica os países em renda baixa, renda média baixa, renda média alta e renda alta. Então eles têm o renda baixa, média e alta, mas o média é dividido em média baixa e média alta, né? E essa classificação vai ser determinada com base na renda nacional bruta de cada país. Usando a definição do próprio Banco Mundial, a renda nacional bruta é igual ao produto interno bruto, ou seja, o PIB, mais a renda auferida a receber do exterior, menos a renda auferida a pagar no exterior. O que, que é isso? Imagina que você é um brasileiro que foi morar em outro país para fazer uma grana lá, mas que parte dessa grana que você recebe você manda para o Brasil para ajudar a sua família. Essa grana ela é contabilizada na renda nacional bruta brasileira, porque está mandando isso para cá. Mas da mesma forma, se tem alguém aqui que manda dinheiro para fora do país, essa grana está sendo subtraída da renda nacional bruta. Isso também vale para multinacionais. Imagina uma multinacional brasileira que tem parte dos seus lucros lá recebidos em outro país transferidos para cá. Isso vai fazer parte da nossa renda bruta nacional. E se a gente tem uma multinacional aqui que joga lucro para fora, isso vai ser subtraído. E esse valor é convertido para dólares americanos, usando o método Atlas do Banco Mundial e dividido pelo número da população para ser um índice per capita, né, mais realista. E o que é esse método Atlas? É porque se você simplesmente fosse pegar a renda do país e convertesse para dólares correntes, ela ia variar muito com o tempo, porque o dólar varia muito. Basicamente, ela ia variar a cada minuto. E aí ia ficar difícil do Banco Mundial conseguir fazer uma classificação exata que você vai poder usar sempre. Então esse método Atlas busca suavizar essas oscilações cambiais e também levar em consideração a inflação dos países. Porque, por exemplo, se você tem um salário de R$ 1.000 e aí a inflação foi de 100% no ano, é possível que o salário das pessoas no ano seguinte já seja de R$ 2.000, mas a renda real delas não cresceu muito. Então a inflação também é levada em consideração. Eu vou deixar o link do material explicando esse método aqui na descrição. Aliás, eu vou deixar o link de tudo, assim, tudo que eu for falar aqui vai ter link na descrição para vocês irem lá e olharem os dados se vocês quiserem. E com base na métrica do Banco Mundial, o Brasil ele é um país de renda média alta. Por quê? Porque a classificação deles é a seguinte: países de renda baixa são aqueles países que têm uma renda nacional bruta de até 1.145 dólares anuais. Isso convertido para reais e para mensal, né? Porque aqui no Brasil a gente costuma falar da renda uma periodicidade mensal, seriam países em que a sua população ganha, na média, até R$ 510 por mês. Os países de renda média baixa são aqueles em que a renda em dólares anuais varia de 1.146 para 4.515. Isso ia dar mais ou menos de R$ 510 até R$ 2.000 por mês. Os países de renda média alta são a partir de 4.516 dólares ano até 14.000 dólares ano, o que dá ali de R$ 2.000 a R$ 6.243 por mês. E aí os de renda alta são aqueles em que os seus cidadãos ganham mais de R$ 6.243 por mês.
A renda nacional bruta brasileira é de 9.950 dólares ano. Convertendo para real e mensal, 4.436 reais por mês. Aí você vai falar, pô, mas a renda média do brasileiro não é de quase 4.500 reais. Então, assim, para calcular a renda, gente, tem um monte de metodologia. Você pode usar o PIB per capita, você pode usar o PNB per capita, você pode usar a PNAD contínua, você pode usar a declaração do imposto de renda, e cada um vai dar uma renda diferente. O que vale aqui, principalmente, é comparar os países. Porque, assim, se no Brasil está supervalorizado, em todos os outros também tá, porque é o método que eles usam. Então, para você comparar um com o outro, é ok. E aí, pegando aí o teto da renda média alta e o piso da renda média alta, você vê que o Brasil está bem na meiuca, porque o teto da renda média alta é 14 mil, o piso é 4.500. E o Brasil, a renda média é 9.900. Então a gente está tipo 5 mil acima do piso e 5 mil abaixo do teto, basicamente. Se a gente for comparar com o resto do mundo, tem uma questão metodológica que eu queria conversar aqui com vocês. Por quê? Porque a renda nacional bruta mundial, se você fizer a média de todos os países ali, ela vai ser de 13.439 dólares anuais, ou 5.935 reais mensais, né? Então é uma renda nacional bruta maior do que a do Brasil. Só que o que acontece? Como tem países muito ricos, estratosfericamente ricos, essa média é puxada para cima, mas ela não reflete a realidade da maior parte dos países. E aí, uma maneira de você tentar refletir melhor a realidade dos países é tirar a mediana. O que é a mediana? Imagina uma fila com 10 pessoas, onde a primeira pessoa é a que ganha melhor, e aí vai decrescendo, e a última pessoa é a que ganha pior. A mediana é o quanto ganha a quinta e a sexta pessoa, que é meio que aquela pessoa do meio ali. Isso retrata melhor quanto as pessoas ganham na verdade. E aí, se você tirar a mediana do mundo, você vai ver que ela é de 7.245 dólares ano, ou 3.230 reais por mês. É menor que a brasileira. Ou seja, o cidadão brasileiro, ele ganha um pouco mais, na média, do que a maior parte dos outros cidadãos dos outros países do mundo. Se você olhar o ranking, esse ranking com dados de 2024 tem 180 países e o Brasil está em 77. Ou seja, se ele tivesse na metade, ele estaria em 90, né? Mas ele está acima da metade. Ele está à frente da maioria dos países. E eu também queria trazer algumas curiosidades aqui para vocês que eu achei interessantes. Então, por exemplo, né? Com os dados do fim de 2024, em 2025, a gente teve 3 países que migraram de renda média alta para renda alta, que foram Bulgária, Rússia, apesar da guerra, e um país que chama Palau, que eu nunca tinha ouvido falar, que é uma república insular da Micronésia. A Ucrânia, a Argélia, a Mongólia e o Irã saíram de renda média baixa e foram para renda média alta. E, infelizmente, a Cisjordânia e Gaza, que são medidos juntos ali, saíram de renda média alta e foram para renda média baixa por conta daquela situação muito triste que está acontecendo lá, né? Espero que eles consigam voltar para renda média alta, renda alta se reconstruindo lá. Uma outra curiosidade legal é que o mundo, no geral, está ficando mais rico. Em 1987, 30% dos países eram considerados renda baixa e 25% eram renda alta. Em 2023, 12% era renda baixa e 40% era renda alta. Então a renda baixa desceu de 30 para 12 e a renda alta subiu de 25 para 40. Por que eu falei dos dados de 2023 e não de 2024, que são os mais atuais? Porque nem todos os países forneceram seus dados para o Banco Mundial a respeito do ano de 2024. Mas, dos países que forneceram, 61 estavam no grupo de renda alta, 51 no grupo de renda média alta, 49 no grupo de renda média baixa e 19 no grupo de renda baixa. E 39 ainda não tinham dado informações. Outra coisa legal é que tem vários países latino-americanos já no grupo de renda alta. Então você tem, por exemplo, Bermuda, que eu não sei, assim, realmente não conheço nada de Bermuda, mas eu acho que é paraíso fiscal. Então entra naquela questão que eu falei de ter muita transferência de renda para lá,
que é de gente que mora aqui e que joga dinheiro numa conta, num banco da Bermuda, para não precisar pagar imposto. Mas assim, talvez isso não seja transferido para a população lá. Mas tem países que de fato prosperaram e ficaram mais ricos. Porto Rico é um exemplo, Barbados, próprio Uruguai também é um país de renda alta, Costa Rica, Chile. E uma outra coisa legal, gente, é que se a gente pegar esse ranking, né, do país mais rico para o mais pobre e for colocando uma linha que divide assim os blocos entre, né, renda baixa, média alta e alta, o primeiro país que está mais próximo da renda alta é a China. Então assim, eles vão chegar nos 14 mil dólares ou ano que vem ou daqui 2 anos, mas assim, é um fato que a China vai alcançar os países de renda alta daqui a pouco. E uma curiosidade triste é que em 2013 a gente chegou muito perto do patamar de países de renda alta, porque a gente chegou numa renda nacional bruta de 12.350 dólares ano. E assim, esse limite, né, que é definido, ele vai aumentando com os anos por conta de inflação. Então, provavelmente lá em 2013 não era 14 mil, era um pouco menos. Então a gente devia estar mais perto ainda, mas eu não tenho esse dado a respeito de 2013 aqui para dar para vocês. Mas dali para frente, só para trás, né? E aí esse é um tema bem interessante, porque o Brasil ele é conhecido por ser um país que está preso na armadilha de renda média. Armadilha de renda média é um termo utilizado pelos economistas de quando os países conseguem sair da situação de pobreza e atingir a classificação de renda média, até avançam um pouquinho, mas eles não conseguem dar aquele empurrão final para ir para classificação de renda alta e ficar lá. E assim, esse é um caso brasileiro, mas também é um caso de diversos outros países que ficaram empacados na renda média, principalmente na América Latina. E logicamente que já tem um monte de estudo, né, tentando entender o que causa a armadilha da renda média e por que tanto país acaba ficando empacado aí nesse limbo. E esse vai ser o tema aí de um próximo vídeo que eu vou trazer, não sei se vai ser exatamente o próximo vídeo, mas eu vou fazer esse vídeo em breve. E se você está assistindo este vídeo aqui agora e eu já fiz o outro, ele vai aparecer aqui no card neste momento. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, curte aí, por favor. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e comenta aí, você sabia que o Brasil é um país de renda média alta e que ele está acima da maioria dos outros países do mundo? E se já saiu o vídeo da armadilha da renda média, confere lá também. Valeu e até mais!